20 de outubro de 1867. Amigos de Bolkham nos escreveram contando sobre um crime apavorante que acabara de ser cometido por um garoto de 12 anos. No último domingo, 3 filhos do Sr. Rubner Ferreiro e 2 do Sr. Fuente, sapateiro, brincavam no jardim de sua casa. O jovem Henri, conhecido por seu mau caratismo, se reuniu com um pequeno grupo e os convenceu a entrarem num baú que estava guardado numa casinha no jardim. O baú era utilizado pelo sapateiro para levar as suas mercadorias à feira e estava vazio naquele dia. De tão pequeno, mal cabiam as 5 crianças, mas aos risos se amontoaram no baú, uns sobre os outros. Assim que entraram, o monstro fechou o baú, sentou-se sobre ele e ficou por quase 1 hora escutando, primeiro os seus gritos, depois os seus gemidos. Quando o barulho finalmente cessou, julgando que suas vítimas já estavam mortas, abriu o baú. Percebendo que as crianças ainda respiravam, tornou a fechá-lo, trancou com o ferrolho e foi empinar sua pipa tranquilamente. Pode-se imaginar o desespero dos pais quando constataram o desaparecimento das crianças e o seu desespero quando, depois de longa procura, as encontraram no baú. Uma das crianças ainda estava viva, mas não tardou a expirar. O jovem Henri estava tão à vontade que não percebeu que, ao sair do jardim, havia sido visto por uma menina que acabou denunciando-o. Pressionado, acabou confessando seu crime com o maior sangue frio e sem manifestar o menor arrependimento. As 5 vítimas, um garoto e 4 meninas de 4 a 9 anos, foram sepultadas hoje. Procedemos à evocação em nossa reunião habitual na tentativa de obtermos algum ensinamento sobre esse fato tão grotesco. O espírito interrogado é o da irmã do médium, que desencarnou há 12 anos e sempre mostrou superioridade como espírito. Você ouviu a leitura que acabamos de fazer? Sim. Minha pena ainda exige que eu escute as abominações da terra. Que motivos teriam levado um menino daquela idade a cometer uma ação tão atroz e com tamanho sangue frio? A maldade não tem idade. Ela é natural numa criança e raciocinada no homem adulto. A maldade presente numa criança dessa idade não revelaria tratar-se da encarnação de um espírito muito inferior? Ela vem diretamente da perversidade do coração. É o seu próprio espírito que o domina e que o impele à perversidade. Qual poderia ter sido a existência anterior de tal espírito? Horrível.
Em sua existência anterior, pertenceria ele à Terra ou a um mundo ainda inferior? Eu não saberia dizer com precisão, mas deveria pertencer a um mundo bem mais atrasado que a Terra. Como ele ousou vir para a Terra, será duplamente punido. Nessa idade, teria o menino plena consciência do crime que cometeu? Poderia ser responsabilizado como espírito, por exemplo? Ele tinha a idade da consciência. Isto já seria o bastante. Como esse espírito ousou vir à Terra, para ele ainda muito elevada, ele pode ser obrigado a regressar a um mundo mais compatível com a sua natureza? Sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. Essa foi a punição de Lúcifer, do homem espiritual, que se rebaixou ao nível da matéria. É o véu que lhe oculta os dons de Deus e de sua divina proteção. Se nos esforçarmos na reconquista desses bens perdidos, teremos reconquistado o paraíso que o Cristo veio abrir para nós. É a presunção, o orgulho do homem que queria conquistar aquilo que só Deus podia ter. Em que é a Terra superior ao mundo ao qual pertencia o espírito de quem acabamos de falar? Em tais mundos tem-se uma fraca ideia de justiça, sendo considerado, portanto, um começo de progresso. Então, em mundos inferiores à Terra, não há nenhuma ideia de justiça? Não, os homens ali vivem apenas para si e a única coisa que os move é a satisfação de suas paixões e também dos seus instintos. Qual será a posição desse espírito numa nova existência? Bem, se o arrependimento vier a apagar, se não totalmente, pelo menos em parte, a enormidade de suas faltas, então ficará na terra. Se, ao contrário, persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se encontra no nível dos animais. Então ele poderia encontrar na Terra os meios de expiar sua falta, sem ser obrigado a regressar ao mundo inferior? Aos olhos de Deus, o arrependimento é sagrado, porque é o homem que a si mesmo se julga, o que é ainda raro nesse planeta. Ao fim da sessão, todos saíram em silêncio, absortos em seus próprios pensamentos. O que levaria alguém tão tenra idade a cometer um ato tão monstruoso? De fato, aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão, e é exatamente aí que reside o mal. Mas então, qual seria a origem desse mal? Será que todos os espíritos devem realmente passar por essa etapa para chegar ao bem? Ao considerarmos que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor, seremos levados a concluir que onde não existe o bem, forçosamente existe o mal, e que não praticar o mal já é um princípio do bem, pois tendo o homem simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, poderia evitá-lo sempre que o queira. Mas como evitar algo que, em muitos casos, chega a nos oferecer satisfação ou até mesmo uma espécie de prazer? Pois certo é que quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços por domá-lo. Então, de onde viria a necessidade de fazê-lo? Não tivemos mais notícias do jovem Henri, cujos instintos primitivos deram vazão a tão bárbaro crime. Bruxelas, 13 de setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas a qual assistíamos, foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que aliás houvéssemos feito qualquer evocação especial.
Possuído de extraordinária agitação, Eilo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclama: Arrependo-me, arrependo-me. Assinado Latour, 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 Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, que não foi de modo algum provocada, pois ninguém sequer havia pensado nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada por boa parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto, fazendo-lhe em seguida essas perguntas. Que motivo te levou a manifestar-se aqui e não em outro lugar, sabendo que não te evocamos? Vi que, sendo almas compassivas, teriam piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou se afastavam de mim, horrorizados. Logo em seguida, o espírito começou por uma cena indescritível e que não durou mais do que meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava evidente a identificação do espírito com ele. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão pesaroso, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a exaltação apresentada pelo médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido que implora piedade nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava evidenciar a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação talvez lhe tivesse sido permitida, não só para benefício próprio, como também para a edificação dos presentes àquela sessão. Eilo a exclamar: Oh, sim, piedade. Muito necessito dela. Vocês não sabem o que sofro. Não sabem e não poderiam compreender. É horrível. A guilhotina! Que vale a guilhotina comparada a esse sofrimento de agora? Nada! Nada! É um instante. Esse fogo que me devora, assim, é pior porque é uma morte contínua, sem trégua nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, me mostrando os ferimentos, me perseguindo com seus olhares. Aí estão, eu as vejo todas, sem poder fugir delas. E este mar de sangue, e este ouro manchado de sangue, tá tudo aí, tudo. E sempre diante dos meus olhos, e o cheiro de sangue, vocês não sentem? O cheiro de sangue e mais sangue. Elas me imploram, as pobres vítimas, e eu as ferindo sempre, impiedosamente. É como se o sangue me embebedasse. Acreditava que depois da morte tudo estaria terminado, e assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Oh sim, terrível! Me vi cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Achava que estivesse morto, e estou vivo! Horrendo! Horrendo! Mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo é que não haveria mais assassinatos, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só desejaria que todos os assassinos pudessem ver o que eu vejo e sofro.
Oh, então deixariam de ser o que são, porque é horrível este sofrimento. Bem sei que mereciam, meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Repeli as mãos suplicantes quando imploravam que eu as poupasse. Sim, fui cruel, é certo, matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, e fui blasfemo também, renegando o sagrado nome de Deus. Quis enganar-me, porque eu queria me convencer de que Deus não existia. Meu Deus, eu sou um grande criminoso, só agora compreendo. Mas o Senhor não teria piedade de mim. O Senhor é Deus, isto é, a bondade, a misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade. Eu vos peço, não seja implacável comigo. Me liberte desses olhares odiosos, desses espectros horríveis, desse sangue, das minhas vítimas. Olhares como punhaladas me varam o coração. Vocês que aqui estão, ouçam-me, sejam bondosos, alma caridosa. Sim, eu vejo, sei que vocês têm piedade de mim, não é verdade? Haverão de orar por mim. Oh, eu suplico, não me abandonem como fiz outrora aos outros. Peçam a Deus que me tire esse horrível espetáculo diante dos olhos, e Ele vos ouvirá, porque vocês são bons. Imploro, orem por mim. Os assistentes, sensibilizados, dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus não é inflexível. Apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o seu coração não está petrificado e que você pediu perdão pelos seus crimes, a sua misericórdia baixará sobre você. No entanto, é preciso que você persevere no propósito de reparar o mal que foi feito. É certo que você não poderá restituir às vítimas as vidas que foram arrancadas, mas se implorar com fervor, Deus permitirá que as encontrem em uma nova encarnação, na qual lhes poderá mostrar tanto o devotamento quanto o mal que foi feito. E quando a reparação lhe parecer suficiente, logo entrará na sua santa graça. Assim, a duração do seu castigo está nas suas próprias mãos, dependendo de você abreviá-lo. Nos comprometemos a auxiliar você com as nossas preces e invocar para a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em sua intenção a prece que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque desde que você se arrependeu, implorou e renunciou ao mal, não passa para nós de um espírito infeliz e não mau. Feita a prece, o espírito continuou, depois de breves instantes de calma. Obrigado, meu Deus, obrigado. Tivestes piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandone. Enviai-me os vossos bons espíritos para me sustentarem. Obrigado, obrigado. Depois dessa cena, o médium ficou alquebrado, abatido, os membros cansados por algum tempo. A princípio, apenas tinha vaga ideia do que se passou, mas pouco a pouco foi se lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falava. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, recomeçando a cena da véspera, porém por minutos apenas, e isso com a mesma gesticulação expressiva, porém menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu: Sou grato pelas suas preces. Já experimento uma sensação de melhora. O fervor com que orei foi tão grande que Deus me concedeu um alívio passageiro. Apesar disso, terei de ver ainda as minhas vítimas. Estão aqui. Conseguem ver esse sangue?
Repetiu-se a prece da véspera e o espírito continuou a dirigir-se ao médium. Me perdoe por ter me apossado de você. Obrigado pelo alívio proporcionado aos meus sofrimentos. Me perdoe o mal que te causei, mas eu tenho necessidade de me comunicar. Isso é possível através de você. Obrigado mesmo. Já sinto algum alívio, embora não tenha atingido ainda o fim das minhas provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição a que fiz jus. Mas Deus meu, seja indulgente. Orem todos por mim. Tenham piedade. Latour. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por este infeliz, evocando-o, obteve as seguintes comunicações. Fui evocado quase imediatamente depois da minha morte, porém não pude manifestar-me logo, de modo que muitos espíritos levianos tomaram-me o nome e a vez. Aproveitei a estadia em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris, o Sr. Allan Kardec, e comuniquei-me com a permissão dos espíritos superiores. Voltarei a manifestar-me na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a fim de fazer revelações que serão um começo de reparação às minhas faltas, podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente sobre o espírito dos homens fracos ou das crianças que a narrativa de penas infernais pode produzir efeitos terroristas. Ora, um grande malfeitor não é um espírito covarde, e o medo da polícia é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. É por isso que todos os que me lerem ficarão comovidos com as minhas palavras e com os meus padecimentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu o que tenho visto, porque tenho assistido a torturas dos condenados. Mas quando eu vier dizer, vejam o que se passou após a minha morte, a morte do corpo. Esta é a minha enorme decepção ao reconhecer-me vivo, ao contrário de que imaginava com o fim dos suplícios, quando era o começo de outras torturas, aliás, indescritíveis. Então, mais de um ser estará à borda do precipício em que ia se atirar, e cada um dos desgraçados, desviados por mim da senda criminosa, contribuirá para o resgate das minhas faltas. Foi-me permitido libertar-me do olhar das minhas vítimas, transformadas em carrascos, a fim de comunicar-me com vocês. Ao deixá-los, entretanto, tornei a vê-las e só essa ideia me causa tal sofrimento que eu não poderia descrevê-lo. Sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Orem sempre ao Senhor por mim. Peça-lhe que me liberte do olhar das minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece me faz tão bem. Estou mais aliviado. Não sinto tão pesado o fardo sobre meus ombros. Vejo uma migalha de esperança brilhando nos meus olhos e arrependido exclamo: bendita a mão do Senhor, e seja feita a sua vontade. Comovido pelo que acabara de ler, o médium sugere a Latour que, em vez de pedir a Deus para desviar o olhar das suas vítimas, que ambos pedissem para que ele lhe desse a força necessária para suportar essa tortura expiatória. Eu preferiria livrar-me de tais olhares, se soubessem o quanto sofro. O homem mais insensível se comoveria vendo impressos na minha fisionomia, como que a fogo, os sofrimentos de minha alma. Farei, entretanto, o que me aconselha, pois compreendo ser esse um meio de expiar um pouco mais rapidamente as minhas faltas. É como se fosse uma dolorosa operação que viesse curar um corpo gravemente adoentado. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, desses crimes que, ignorados pelos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Como a ignorância é fatal para tantas pessoas! Que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres da sociedade?
Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! Mais tarde, Latour voltou a comunicar-se mais uma vez. Terríveis são os meus sofrimentos, porém, depois que oraram por mim, sinto-me confortado por bons espíritos, os quais me dizem para ter esperança. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselharam e peço a Deus que me dê forças para suportar essa dura expiação que, com toda certeza, é proporcional ao mal que fiz. Não quero me isentar das minhas faltas, das minhas atrocidades, mas o certo é que, para nenhuma das minhas vítimas, exceto por alguns instantes que antecederam a morte, a dor não existia, e as que tinham terminado a provação terrena foram receber a recompensa que as aguardava. Para mim, entretanto, ao voltar ao mundo dos espíritos, só houve sofrimentos infernais, exceto durante os curtos instantes em que me manifestava aqui com vocês. Mesmo em seus quadros terroristas, os padres só têm uma fraca noção dos verdadeiros sofrimentos que a justiça divina reserva aos infratores da lei do amor e da caridade. Como insinuar a pessoas sensatas que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? É absurdo, e por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quando a dor moral do condenado após a morte física. Por isso orem, meus amigos, para que o desespero não se aposse de mim. Passados alguns dias, eis que o arrependido Latour volta a se comunicar na reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sou muito grato a vocês pela perspectiva que me trouxeram e a cujo fim glorioso sei que devo chegar quando purificado. Sofro muito, mas parece-me que os sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua pouco a pouco somente pela força do hábito. Não, o que eu percebo é que as suas preces salutares me aumentaram as forças, de modo que, pelas mesmas dores, com mais resignação, eu menos sofro. O pensamento me traz de volta para a última existência e vejo as faltas que teriam evitado se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece, compreendo o valor dessas mulheres honestas e piedosas, fracas pela carne, porém fortes pela fé. Compreendo, enfim, esse mistério ignorado pelos supostos sábios da terra. Prece, palavra que por si só provoca o sorriso nos espíritos fortes. Aqui os espero no mundo espiritual, e quando a venda que encobre a verdade se romper para eles, então, a seu turno, se curvarão aos pés do Eterno, a quem desprezaram, e serão felizes em se humilhar para que seus pecados e crimes sejam revelados. Então compreenderão a virtude da prece. Orar é amar, e amar é orar. E eles amarão o Senhor e lhe dirigirão preces de reconhecimento e de amor, regenerados pelo sofrimento. E porque devem sofrer, pedirão, como eu peço, a força necessária ao sofrimento e à expiação. Deixando de sofrer, irão orar ainda mais para agradecer o perdão merecido por a sua submissão e resignação. Oremos, irmãos, para que me fortaleça ainda mais. Oh, obrigado pela sua caridade, meu irmão, porque estou perdoado. Deus me liberta do olhar das minhas vítimas. Ó meu Deus, bendito sejais vós por toda a eternidade, pela graça que me concedeis. Ó meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e curvo-me ante a vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos suplico a graça de me permitirdes, ao vosso arbítrio, sofrer novas provações na terra. Voltar a ela como missionário da paz e da caridade, ensinando as crianças a pronunciar com respeito o vosso nome. Peço-vos que me seja possível ensinar que vos amem, a vós, Pai que sois de todas as criaturas. Obrigado, meu Deus.
Sou um espírito arrependido e sincero é o meu arrependimento. Tanto quanto meu impuro coração pode comportá-lo, eu vos amo com esse sentimento que é pura emanação da vossa divindade. Irmão, oremos, pois meu coração transborda de reconhecimento. Estou livre, quebrei os grilhões, não sou mais um ser detestável. Sou um espírito sofredor, mas arrependido, a desejar que o meu exemplo pudesse conter nos umbrais do crime todas as mãos criminosas que vejo prestes a levantarem-se. Oh, para trás, recuai, irmãos, pois as torturas que preparais são atrozes. Não acrediteis que o Senhor se deixará tão prontamente submeter à prece dos seus filhos. São séculos de tortura que vos esperam. Logo em seguida, o guia do médium, o espírito protetor que o acompanha e orienta, se manifestou. Alguns dizem que não compreendem as palavras do espírito. Procuram ter uma ideia de sua emoção e do seu reconhecimento para com o Senhor, coisas que ele acredita não poder testemunhar melhor do que tentando fazer com que todos esses criminosos por ele vistos mudem de ideia, mas que vocês não podem ver. Ele desejava que suas palavras chegassem aos ouvidos desses criminosos, mas o que ele não disse, porque ainda não sabe, é que lhe será permitido o início de missões reparadoras. Irá para junto dos que foram seus cúmplices, procurando inspirar-lhes arrependimento, implantando em seus corações o germe do remorso. Frequentemente se vê na terra pessoas tidas por honestas lançarem-se aos pés de um sacerdote para confessar seus crimes. É o remorso quem lhes dita a confissão da culpa, pois se o véu que encobre o mundo invisível se desfizesse, veriam muitas vezes o espírito cúmplice ou instigador de um crime, tal como fará Jacques Latour, inspirando o remorso ao espírito encarnado, na tentativa de reparar a própria falta. Teu guia protetor. Mais tarde, o médium de Bruxelas, o mesmo que recebera o primeiro ditado, obteve a seguinte mensagem: Não há nada a temer de mim. Estou tranquilo, apesar do sofrimento que ainda tenho. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Agora sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Se tivesse sido bem aconselhado na vida, não teria jamais praticado todo esse mal, mas sem repressão obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. Porém, a justiça dos homens ainda é falha. Uma falta, muitas vezes passageira, leva o homem à prisão, que não deixa de ser um foco de perversão. Daí sai ele completamente corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Dado, porém, que sua índole seja boa e forte para não se corromper, ainda assim, saindo de lá, ele vai encontrar fechadas todas as portas, recolhida todas as mãos, indiferente todos os corações. Que lhe resta, então? O desprezo, a miséria, o abandono e o desespero, mesmo se ele mantiver o propósito de se corrigir. Então, a miséria o leva aos extremos, ao ponto dele se encher de desprezo por seu semelhante, ao se ver rejeitado por todos, apesar das suas boas intenções. E assim segue, odiando e perdendo a noção do bem e do mal. Para angariar o necessário, rouba, mata às vezes, e depois o executam. Meu Deus, ao ser presa novamente das minhas alucinações, sinto que a vossa mão se estende por sobre mim. Sinto que a vossa bondade me envolve e protege. Obrigado, meu Deus. Na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. Obrigado a todos que não se recusaram de comunicar comigo. Não temam, pois como veem, eu não sou mau. Quando pensarem em mim, não tracem o meu retrato pelo que viram de mim aqui, mas o de uma alma angustiada que agradece a sua compaixão. Adeus.
Continue a me evocar e orem a Deus por mim. Latour. Não se pode desconhecer a profundidade e o alto alcance de algumas das palavras contidas nesta comunicação. Ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, porém, se entrevê a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eríneas, divindades infernais encarregadas de executar sobre os culpados a sentença dos juízes, não é tão ridícula como parece, e os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem perante as modernas crenças, são menos racionais com seus chifres e tridentes do que essas vítimas que servem, elas próprias, ao castigo do culpado. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez seja de se estranhar a rapidez da mudança de seu estado moral. É o caso da ponderação já feita, de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores virtudes do que aqueles que são dominados pelo orgulho ou pela hipocrisia. Este rápido retorno a sentimentos mais benévolos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual apenas faltava boa direção. Aí está um pensamento profundo. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença para a saúde moral. É para fugir disso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, como doentes que reperem o remédio que irá curá-los, e assim procuram iludir-se, aturdir-se e persistir no mal. Latour chegou a esse período no qual se extingue o endurecimento, acabando por ceder. O remorso entrou no seu coração. Seguiu-se o arrependimento. Ele compreende a extensão do mal que fez, vê sua abjeção e sofre por isso. Eis porque ele diz sofrer por causa desse arrependimento. Na encarnação anterior, ele devia ter sido pior que na última, visto que se tivesse se arrependido como agora, a sua próxima vida teria sido melhor. As decisões tomadas por ele influirão sobre a sua vida terrestre no futuro, e a encarnação que teve, nem por ser criminosa, deixou de indicar nele um estágio de progresso. E é muito provável que antes de iniciar essa encarnação, ele fosse um desses muitos espíritos rebeldes, obstinados no mal. Muitas pessoas perguntam qual seria o proveito dessa existência anterior, já que não nos lembramos dela e nem temos ideia do que fomos nem do que fizemos. Esta questão pode ser facilmente respondida pelo simples fato de que esta lembrança seria totalmente inútil, pois uma vez apagado todo o mal cometido, sem que dele nos reste sequer um traço no coração, também com ele não devemos nos preocupar. Quanto aos vícios de que porventura não estejamos inteiramente libertos, nós os conhecemos pelas nossas tendências atuais, e para elas é que devemos voltar todas as atenções. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do espírito, por mais que seja o seu arrependimento, as reprovações de que se torna objeto, devemos louvar a Deus por ter cerrado esse véu sobre o passado. Condenado a tempo ou absolvido que fosse, os antecedentes de Latour fariam dele um enjeitado da sociedade. Quem o aconselharia com confiança, apesar do seu arrependimento? Entretanto, as intenções que são reveladas por ele, como espírito, nos dão a esperança de que venha a ser, na próxima encarnação, um homem honesto e estimado. Suponhamos que soubesse que esse homem honesto fora Latour, e a reprovação continuaria a persegui-lo. Esse véu sobre o passado é que lhe permite acesso à porta da reabilitação, porque pode, sem receio e sem constrangimento, aproximar-se dos mais honestos. Quantos há que desejariam poder apagar da memória de outras pessoas certas fases da própria vida? Qual a doutrina que melhor se concilia com a bondade da justiça de Deus? Além disso, essa doutrina não é uma teoria, mas o resultado de observações.
Por certo, não foram os espíritos que a imaginaram, porém, eles viram e observaram as situações diferentes que muitos espíritos apresentam, e daí o procurarem explicá-las, originando-se então a doutrina. Aceitaram-na como resultante dos fatos e ainda por lhe parecer mais racional que todas as emitidas até hoje relativamente ao futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um grande fundo moral. O espírito poderia ter sido auxiliado nesses raciocínios e, sobretudo, na escolha das suas expressões por outros mais adiantados. Mas o fato é que estes apenas influem na forma e não na essência, e jamais fazem com que o espírito inferior entre em contradição consigo mesmo. Assim é que em Latour poderiam ter poetizado a forma do arrependimento, mas não o insinuaram contra sua vontade, porque o espírito tem um livre-arbítrio. Em Latour perceberam o germe dos bons sentimentos e por isso o auxiliaram a exprimir-se, contribuindo assim para desenvolvê-lo, ao mesmo tempo que em seu favor imploravam compaixão. Que há de mais digno, mais moralizador, capaz de impressionar mais vivamente do que o espetáculo desse grande criminoso censurando-se a si mesmo o desespero e os remorsos? Desse criminoso que, perseguido pelo incessante olhar de suas vítimas e torturado, eleva a Deus o pensamento, implorando misericórdia. Não será isso um exemplo salutar para os culpados, posto que, simples e desprovidos de fantasmagóricas encenações, compreende-se a natureza dessas angústias, porque elas, apesar de terríveis, são racionais. Poderia talvez se estranhar tão grande transformação num homem como Latour, mas por que havia de ser inacessível ao arrependimento? Por que não possuir também ele a sua corda sensível? O pecador seria, pois, voltado ao mal eternamente? Não lhe chegaria por fim um momento em que a luz se lhe fizesse na alma? Era justamente essa hora que chegara para Latour, e ali está precisamente o lado moral de seus ditados. É a compreensão que ele tem do seu estado, são os seus pesares, os seus planos de reparação que tornam tais mensagens eminentemente instrutivas. Que haveria de extraordinário se Latour confessasse o arrependimento sincero antes da morte? Se dissesse antes da morte o que veio dizer depois? Uma regeneração antes da morte passaria aos olhos do maior número dos seus iguais por fraqueza. Mas essa voz de além-túmulo é seguramente a revelação daquilo que os aguarda. Ele está em absoluto com a verdade, quando afirma ser o seu exemplo mais eficaz que a perspectiva das chamas do inferno e até do cadafalso. Por que não lhe ministrar esses sentimentos no cárcere? Eles fariam refletir do que, aliás, já temos alguns exemplos, mas como crer nas palavras de um morto, quando ninguém acredita que, além da morte, não esteja tudo acabado? Entretanto, dia virá em que se reconheça essa verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Outras muitas instruções importantes se pode tirar dessas comunicações. Assim, a confirmação deste princípio de eterna justiça, pela qual ao culpado não basta o arrependimento apenas, sendo este o primeiro passo para a reabilitação que atrai a divina misericórdia. O arrependimento é o início do perdão, o alívio dos sofrimentos. Mas porque Deus não absolve incondicionalmente, faz-se necessária a expiação e principalmente a reparação. Assim o entende Latour e para tanto se predispõe. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outras, que é punido no que pecou. Que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que por conseguinte o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos enquanto não lhe põe termo. Deus, em sua infinita bondade, nunca fecha a porta ao arrependimento, estendendo constantemente a mão ao náufrago em vez de o empurrar para o abismo.
Você ouviu a mais um episódio do Ecos de Além Túmulo. A história do Espiritismo contada sob o ponto de vista dos seus principais protagonistas, os Espíritos Imortais. Este podcast é uma produção do Horizonte Infinito. Para conhecer mais, visite horizonteinfinito.com.br. Até a próxima!